Pastor Manuel Corrêa vai trazer a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Vamos trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A leitura que vou fazer está em Jeremias, capítulo de número 1, do verso 4 ao 9. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A mensagem de hoje, ela traz o título: Profetas, Deus fala na terra. Quem são e quem eram os profetas? Os profetas eram homens e mulheres profetisas escolhidas por Deus com o propósito de ser representante de Deus na terra, de ser embaixador do reino na terra, entregando na terra uma mensagem vinda do céu. Esses eram os profetas. Alguns exemplos de profetas: o próprio Jeremias, ao qual nós acabamos de ler. Deus chamou Jeremias para o ofício de profeta, e ele disse: Senhor, não sei falar, sou uma criança. Se achou incapacitado para cumprir aquela missão. Porém o Senhor disse: Antes que tu se formasse no ventre, eu te escolhi. Antes que tu saísse da madre da sua mãe, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E o texto diz que o Senhor disse para ele: Você vai aonde eu te mandar e você vai falar aquilo que eu quero que você fale. E Deus estendeu a sua mão, diz a Bíblia, tocou na sua boca e disse: Eis que coloco as minhas palavras na sua boca. Homens e mulheres escolhidos e separados por Deus. Ezequiel estava na Babilônia, ele era da linhagem sacerdotal, mas como na Babilônia não tinha os sacrifícios e todo aquele ritual que os judeus praticavam, ele estava em cativeiro. Deus mudou a história de Ezequiel e chamou ele para o ofício de profeta dentro da Babilônia. No capítulo 2, o texto diz que Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, você vai profetizar a casa rebelde, eu tenho uma mensagem para eles. Eles não vão querer te ouvir porque eles não querem me ouvir, mas você não seja rebelde como a casa rebelde. Come o que eu te dou e entrega a mensagem. O rolo era amargo, era uma mensagem dura para o povo que estava em cativeiro e permanecia em desobediência a Deus. Deus chama Ezequiel: profetas, homens e mulheres escolhidos, separados e chamados por Deus. Também profetisas. Havia uma profetisa chamada Débora. Em Juízes capítulo 4, versículo 4, fala que Débora estava debaixo das palmeiras e ela profetizava e julgava Israel. Era uma mulher que foi escolhida como profetisa. Nos tempos de Josias, a Bíblia fala que Josias começou a reinar, mandou fazer uma reforma no templo, encontraram um livro perdido. Qual era o livro? O livro da lei. Era como uma Bíblia perdida dentro da igreja. O sacerdote encontrou, o escrivão leu, levaram ao rei Josias. Era uma palavra de conserto, de castigo de Deus que vinha, e ele disse: vamos consultar o Senhor, tem algum profeta? E disseram: tem, uma mulher chamada Hulda profetiza. E foram até Hulda, e Deus entregou a mensagem para o rei Josias por intermédio da profetisa Hulda. Então, profetas e profetisas, homens e mulheres escolhidos por Deus para entregar a mensagem do céu na terra. Também, qual é o propósito de ser um profeta? É o propósito de falar aquilo que o povo precisa ouvir, não que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir da parte de Deus. O método da comunicação tem o emissor, é aquele que emite a mensagem, tem o receptor, aquele que recebe a mensagem, tem
o canal, que é o meio pelo qual a mensagem ela é transmitida, e também tem o código da mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Quem é o emissor? Deus. A mensagem precisa vir dele. Quem é o receptor? É o homem, é a nação, são as pessoas que recebem a mensagem. Quem é o canal? O canal que Deus usa para transmitir a sua mensagem é o profeta. Qual é o código? Por exemplo, se eu estivesse pregando aqui na língua árabe, você não iria entender porque o idioma era outro. O código da mensagem de Deus, ela vem por meio da santidade. O canal que Deus usa é o profeta, é o meio pelo qual a gente recebe a mensagem de Deus. A Bíblia nos dá uma alegoria de profeta, uma figura de que é ser profeta, para a gente entender muito bem o que é um profeta. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, em Êxodo, aliás, 7, versículo 1 em diante ali, quando Moisés foi chamado para falar a Faraó. Foi chamado como profeta para entregar uma mensagem para Faraó. Mas Moisés temeu, como Jeremias também temeu, e ele disse: Senhor, sou pesado de boca. Ele encontrou dificuldade para entregar uma mensagem de Deus para Faraó. E Deus falou: quem está vindo aí? Arão, teu irmão? Ele não fala bem, ele não é eloquente? Então Arão vai com você. E Deus disse o seguinte: Arão será o teu profeta. Moisés ia como Deus e Arão como profeta. Não que Moisés tivesse sido transformado em um Deus, mas Deus nos dá uma alegoria, uma figura do que é ser um profeta. Arão ia junto com Moisés, mas Arão não falaria nada que Moisés não mandasse ele falar. Ser profeta é isso, é ir junto com Deus, acompanhado com o Senhor, e não falar nada que Deus não mandou falar. Entregar uma mensagem que Deus mandou entregar. Estamos vivendo dias difíceis em que as pessoas confundiram o que é ser um profeta, o que é uma profecia. Estamos nos tempos dos profetizadores, aquilo que Ezequiel diz. Quem é os profetizadores? É os que falam em nome de Deus, dizendo aquilo que Deus não mandou falar. Deus disse quando Deus não disse. Mas os profetas, eles entregavam a mensagem de Deus. E não é só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento havia profetas. A Bíblia diz no livro de Atos 13, versículo 1, que no ambiente da igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Foi quando o Espírito Santo falou: separai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado, para a obra missionária. Também a Bíblia vai falar no Novo Testamento ainda, no livro de Atos, no capítulo 21, no versículo ali 8 e 9, vai falar que Felipe tinha 4 filhas que profetizavam. E também em Atos 1, 27 e 28 vai dizer que desceram de Jerusalém profetas, e dentre eles um chamado Ágapo, que profetizou, falou sobre uma fome que viria sobre Jerusalém. Então, por que a Bíblia ela está falando sobre determinados profetas ali do livro de Atos? Porque nem todos eram profetas. Porque havia pessoas que profetizavam, mas não eram todos, eram algumas pessoas. No caso Ágapo, no caso ali na igreja de Antioquia, diz que havia profetas e doutores. E aos Efésios 4, versículo 11, fala sobre os dons ministeriais, e dentre um ali há o profeta, pastores, doutores, Deus chamou profetas, porque temos confundido isso nos dias de hoje. Temos dito que todo mundo agora é profeta, todo mundo abre a boca e Deus está falando pela boca dele, mas isso é uma verdadeira mentira. Profetas precisavam de passar por preparação para Deus usar a boca deles, porque Deus não vai usar a boca de qualquer um, não. Você vê que essa preparação é um processo de santificação que o profeta precisa passar para que ele seja um porta-voz, um mensageiro de Deus. E a santificação por parte do homem, a santificação por parte de Deus. E eu vou te dar um exemplo aqui de 2 profetas que passaram pelo processo de santificação. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel estava dentro da Babilônia, mas ele queria ser boca de Deus ali. Queria ser um transmissor das mensagens divinas.
das revelações de Deus, como Deus usou ele em sonhos, em revelações. E Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele diz: e Daniel pôs no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Daniel e aqueles 3 jovens que estavam ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles santificaram a vida e não participaram, abriram mão da comida que o rei comia, do manjar do rei, para que eles fossem boca de Deus na terra. Em Jeremias 15, 19, ele fala: se vós separar o vil do precioso, o santo do profano, vós sereis bocas de Deus na terra. Não é por intermédio de toda a boca que Deus está falando. Deus está falando por intermédio daquelas pessoas que santificam a sua vida para ser um profeta de Deus na terra, um transmissor das suas mensagens. Também Isaías, no capítulo 6, o texto diz que Isaías entrou dentro da casa do Senhor e ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Os serafins voavam de um lado para o outro com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E só sobrou a boca para dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estavam em volta do trono. Quando Isaías teve aquela visão, ele deu um grito: ai de mim, que sou homem pecador, estou perdido, que vou fazer agora? Porque ele viu a santidade de Deus. Quando o homem se aproxima de Deus, ele vê quão pecador ele é. Mas o texto diz que um anjo foi debaixo do altar com uma tenaz e pegou uma brasa viva e tocou nos lábios do profeta e disse: eis que o teu pecado foi tirado e a sua iniquidade foi removida. Ele recebeu um toque de santificação, uma brasa viva. Essa brasa viva representa o Espírito Santo, é ele que nos santifica para ser profeta. E ali Deus chamou a Isaías para o ofício profético. No capítulo 1, versículo 8, Deus falou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se tornou o profeta messiânico, o que mais falou sobre acerca do Senhor Jesus Cristo, que havia de nascer, de sofrer, e o ministério de Jesus. Então, essa é a preparação, a ferramenta é a santificação. E o lugar, qual o lugar que Deus prepara o profeta? É no deserto. Lucas 1, versículo 80, e o menino crescia e robustecia e fora criado nos desertos. Está falando de João Batista. Jesus leva ao deserto para preparar o profeta. Jesus também foi conduzido ao deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1. E o Espírito conduziu ao Senhor Jesus ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo. O lugar da preparação do profeta é o deserto e a ferramenta é a santificação. Talvez você esteja num grande deserto, talvez você esteja passando por um momento de grande provação, mas é Deus preparando para usar a sua boca na terra. Também os profetas, eles eram íntimos de Deus. Em Amós 3, versículo 7, ele fala assim: o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos seus profetas. Os profetas andam lado a lado com Deus. Os profetas recebem revelação do alto, sonhos, recebem visões, são aqueles que verdadeiramente são profetas. Eles são íntimos de Deus, eles andam juntos com Deus. O profeta também, os profetas são protegidos por Deus. Olha que coisa linda, Deus zela pelo profeta. No Salmo 105, versículo 14 e 15, diz a Bíblia assim: e Deus repreendeu reis dizendo: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Aqueles que são profetas, eles são protegidos por Deus. Certa vez Abraão, ele foi peregrinar por causa da fome em outro país. Chegando ali, Sara era muito bonita e ele disse: Sara, você disse que é minha irmã, porque se você disser que é minha esposa, os príncipes vão levar você para compor o harém do rei e vão me matar. Então Sara
concordou com Abraão, ainda que ela era irmã sim só por parte do pai, e disse que era irmã. Os príncipes disseram para o rei: tem uma mulher linda aqui, uma estrangeira, você não tem uma igual. Ele mandou buscar aquela mulher, Sara, levou para o palácio, só que ele não conseguia manter nenhum contato com ela, porque Deus estava colocando uma barreira entre aquele rei e a esposa de Abraão, Sara. E numa noite um anjo desce no quarto desse rei, coloca a espada no seu peito e fala: tu é um homem morto. E ele diz: por quê, Senhor? E ele diz: porque tu está com a mulher de Abraão e ele é profeta. Profeta é protegido por Deus, e tudo quanto ele tem também é protegido por Deus, porque o profeta se separa para ser boca de Deus na terra. Ele sofre porque muitas vezes muitas pessoas não querem ouvir o que Deus quer falar. Muitas pessoas não querem ouvir uma mensagem verdadeira que está vindo de Deus, principalmente quando o povo está desconcertado, quando o povo está vivendo em tempo de apostasia, como os tempos de hoje. Porque o falso profeta, ele fala o que o povo quer ouvir, mas o profeta fala o que o povo precisa ouvir, aquilo que vem de Deus. Então, diante dessa situação, o rei disse: Senhor, mas eu não sabia. Ele disse que era sua irmã. E Deus falou: por isso eu não vou te matar agora, mas você vai chamar Abraão para ele orar por ti. Se ele orar, eu te dou vida. Se ele não orar, eu te mato. Então Deus colocou a vida daquele rei na mão de Abraão. Deus protege profeta. Lembra de Elias? Elias estava no monte. Ele mandou a mensagem para Acasias que ele não desceria da cama. Acasias ficou furioso, mandou um capitão com 50 para prender Elias lá em cima do monte. Elias falou: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, consome você e seus 50. Morreu 50 homens ali. O rei furioso mandou outro capitão com 50. E Elias falou: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu. Desceu, consumiu os inimigos de Elias. E o terceiro capitão se humilhou e Deus falou: desce com ele. E Elias desceu e entregou a mensagem para Acasias, dizendo: você não descerá dessa cama, porque é a Deus de Israel e você está mandando consultar Baal-zebu. Então Deus protege os profetas. Os profetas são íntimos de Deus. Os profetas andam com Deus. E para encerrar, também os profetas são cuidados por Deus. É Deus que cuida de profeta. É Deus que zela pela vida deles. Isso aconteceu com Elias. Em 1 Reis 17, Elias encontra-se com Acabe e diz para Acabe: não haverá chuva e nem orvalho, isso é, nem chuva forte nem fina. Não haverá chuva nem orvalho por esses dias, até que, se não segundo a minha palavra. Que muitas pessoas usam esse versículo isolado para dizer que ser profeta é você falar algo e Deus fazer cumprir aquilo que você falou. Está fora do que a Bíblia diz. Ele falou: senão, segundo a minha palavra. Não falou segundo a minha palavra, senão segundo. Na Nova Versão Internacional ele diz: exceto mediante a minha palavra. O que Elias disse para Acabe é o seguinte: não choverá até que eu venha dizer para você que agora vai chover. Porque o profeta não fala o que quer, o profeta fala o que Deus manda. Ele não fala para Deus fazer cumprir aquilo que ele falou, porque Deus não é empregado do homem. E Tiago vai dizer que ele orou e o céu se fechou, e por 3 anos e meio ficou aquela seca, e tornou a orar e Deus tornou a mandar chuva. Porque quem está no comando é Deus, não é o homem. Então, após aquela mensagem, Deus fala para Elias: vai, esconde-te no ribeiro de Querite, porque ali eu tenho dado ordem aos corvos para te sustentar. Enquanto ele bebia da água do ribeiro, o corvo vinha pela manhã e ao anoitecer trazendo pão com carne para o profeta. Sabe por quê? Porque é Deus que cuida de profeta. Porque Deus supre as necessidades do profeta. Porque Deus se responsabiliza pela vida do profeta. Estávamos num debate essa semana, o pastor falou até sobre uma frase interessante de alguém que falou, não sei quem é, que disse: quando Deus aponta, ele paga a conta. Foi Deus que mandou Elias para a beira do riacho de Querite, Deus sustentou ele. Quando o ribeiro secou, Deus mandou o profeta para a casa da viúva.
Sabe o que aconteceu? Não faltou farinha na panela e nem azeite na botija, até que houvesse chuva novamente. Então o que Deus está dizendo para você, que resolveu se separar, que resolveu santificar a sua vida, está no deserto, lugar de provação, mas continua fiel ao Senhor. Deus está dizendo, eu sou íntimo de profeta, eu protejo o profeta e eu cuido de profeta. Guarda essa palavra no seu coração. Esse que vos fala é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.